como a amante manipula a esposa. Neste vídeo, vamos falar sobre como uma amante, que tem como objetivo tirar o marido da família, pode, como se fosse uma marionete, manipular a esposa e destruir toda a família. Existem amantes que não reivindicam o homem e não querem tirá-lo da família, ou seja, elas estão satisfeitas com a situação. Existem amantes que realmente amam sinceramente o homem e estão dispostas a aceitá-lo mesmo sendo praticamente a esposa, esperando e acreditando que em algum momento ele mesmo tomará essa decisão, mas não vão manipular de forma alguma. E existem verdadeiras predadoras, a esposa que assume o controle e está pronta para destruir a família. E novamente, este vídeo falará sobre aquelas esposas que estão dispostas a perdoar a traição do marido, mas não ceder às manipulações da amante. Então, a primeira manipulação sobre amor e fidelidade. O que a amante busca com essa manipulação? O que ela faz quando o homem vai até ela e em algum momento ela começa a falar sobre o quanto o ama, pois é fiel a ele, sente muita falta dele. Quando ele não está, e ele atrai toda vez que dorme com a esposa. A amante pode até chorar, o que é necessário para a amante nesse momento. A amante sabe que o homem é um bom chefe de família, que a família já existe há muitos anos, por exemplo, e o que ela precisa fazer? Ela precisa afastar o homem de sua esposa. E, nesse momento, o amante, o homem, ao ver as lágrimas de sua escolhida, sentindo, e ela lhe diz como o admira, como o ama, como é doloroso para ela dividi-lo com sua esposa, como ela conta os minutos e segundos até o encontro, como ela não pode esperar pela sua chegada, como ela não pode esperar pelo seu telefonema. E nesse momento, o homem eleva sua autoestima, ou seja, ele entende o quanto ela o ama. E nesse momento, ele decide ser fiel à sua amante, ou seja, nesse momento ele não está pronto para sair de casa. Mas ele, por exemplo, começa a dormir separado, ou seja, começa a deitar, por exemplo, no sofá, sai do quarto do casal para de demonstrar qualquer sinal de atenção à sua esposa. E nesse momento, a esposa começa a sentir algo. Ela percebe que algo está acontecendo, algo errado, e a esposa, claro, já suspeita que seu marido tem alguém. E se a esposa decide manter a família, então ela começa esse momento. Deve ser importante. Aqui, por mais doloroso que seja, a esposa precisa se controlar, mas a esposa, geralmente sob a influência dessa manipulação, sentindo o frio e a rejeição do seu homem, começa a fazer cenas e escândalos. E o que acontece na cabeça do homem? Lá é bom, lá é quente, lá é aconchegante, lá ele é amado, lá sentem sua falta. Em casa é o estado oposto. Em casa é frio, escândalo, em casa é ruim. Para casa, não dá vontade de ir. E é nesse contraste que a amante continua a agir e aqui ela recorre. A amante quer muito que a esposa descubra. Ou seja, se a esposa não percebeu aqui, a amante começará de todas as formas a se manifestar na casa do seu escolhido. O que ela pode fazer? Por exemplo, quando o homem está dormindo, borrifar seu perfume na jaqueta dele, deixar uma marca de batom na camisa. De todas as formas, indicar que ela está presente e ela pode, por exemplo, nem mesmo borrifar perfume ou deixar marcas de batom para que o homem não perceba que está sendo manipulado assim. Ela pode, por exemplo, ligar para ele, enviar mensagens, alguns áudios, suas fotos interessantes, sabendo exatamente que nesse momento a esposa está em casa. Ou seja, a amante sabe muito sobre a família, ou seja, o homem conta. Quando a esposa está em casa, ou seja, talvez ela trabalhe das 5 da tarde às 10, ela cuida de suas coisas, depois vai dormir. Ou seja, a amante conhece a rotina da esposa. E nesse momento ele começa a ligar discretamente, como se ela estivesse com saudades, começa a enviar mensagens. A esposa pergunta o que está acontecendo e o homem, claro, começa a ficar nervoso. E por essas reações, a mulher percebe que algo está errado. A esposa suspeita que seu marido tem alguém. Em seguida, nas redes sociais, a amante precisa tirar a esposa do equilíbrio. E o que ela faz? A amante sempre sabe como sua rival se parece. Talvez ela já tenha visto de longe. Talvez ela tenha monitorado a rede social. Ela já encontrou. E então, em uma das fotos da esposa, ela escreve uma mensagem. Envia algo nas redes sociais para que a esposa acesse a página daquela mulher. E, ao acessar a página, ela vê muitas fotos dessa mulher com seu marido. Ela lê histórias sobre o quão forte é o amor entre a amante e seu marido. Ela vê as fotos e o mundo dessa mulher desmorona. Ou seja, ela lê e vê o que a amante quis lhe mostrar. E nesse momento, a esposa sente o chão fugir debaixo dos pés. O que a esposa faz? A esposa, nesse momento, pode até expulsar o homem de casa. Ou seja, ela entende que tudo que ele ama, dá presentes caros, cuida bem. Ela já prometeu.
Não se sabe o que, já lá, planos para o futuro, sobre os quais a amante descreveu com prazer nas redes sociais. E, para a mulher, ocorre uma tragédia. Ela, a esposa, tem emoções fortes, está chateada, ela está com raiva e, novamente, isso é uma manipulação para que a esposa comece a fazer escândalos, brigas, histerias. Nesse momento, o homem pode já não aguentar e ir para onde ele acha que está bem. E vamos para a última manipulação, que, se o homem ainda não saiu até esse momento, a última manipulação funciona infalivelmente. A amante faz com que a esposa marque um encontro, ou que haja uma ligação, ou seja, força a esposa a ligar. A esposa está em um estado de tensão. Ela quer entender por que isso aconteceu. Ela quer trazer seu homem de volta, não está pronta para desistir. E ela, mesmo que não seja ela, a marcar, mas a amante escreve ou liga de algum lugar, sugere um encontro. Em 90% dos casos, a esposa está pronta para isso e concordará com o encontro, porque a amante faz isso. Após esse encontro, é muito provável que o homem saia da família, porque a amante vai virar toda a situação a favor dele, da maneira que a própria amante deseja, ou seja, a esposa vai para esse encontro e dentro dela fervilham muitas emoções. Ela entende o que está perdendo e uma única palavra, uma única ação pode levar a que a esposa seja apresentada de tal forma que depois seu homem saiba de tudo pela própria amante. Ela contará que, possivelmente, você causou uma briga, que você insultou, xingou, e a esposa é uma vilã, uma pessoa muito ruim, enquanto a amante é tão pobre e infeliz. Agora a amante está chorando, pedindo para não punir muito a esposa, para não ser muito dura com ela, pois a amante supostamente tem pena da esposa. E nesse momento, nasce uma fúria no homem. Ele reage muito fortemente a todas essas queixas e lágrimas da amante. Nesse momento, ele já está pronto para deixar a família. Se a esposa decide se encontrar com a amante, então, essa situação que ocorrerá não terá um diálogo agradável. Isso é óbvio. Tudo o que for dito será usado contra a esposa. Essa situação unirá ainda mais a amante com seu marido e é muito provável que ele deixe a família. E sim, aos olhos dele, a amante será um anjo. E você, claro, a esposa, será o completo oposto. E, nesse momento, o homem pode realmente juntar suas coisas e ir embora. O que a esposa deve fazer nessa situação? Se você começou a notar certos padrões, começou a entender que a amante está tentando se fazer notar, se você entende que a amante está tentando ligar, escrever para que você veja e saiba da existência dela, mas você não quer perder seu homem. Aqui está sua grande força, ou seja, geralmente a mulher, a esposa, cede a todas essas manipulações e o homem sai da família. Mas se ela não ceder, entendendo o que está acontecendo, se a amante recorre a tais métodos, ou seja, tirar o homem da família, isso significa que antes ele não queria fazer isso por conta própria. Portanto, ao recorrer à manipulação, ela quer fazer isso. O mais importante aqui para a esposa é mostrar sua frieza. Quando o homem demonstra esse distanciamento, não reagir a isso, tentar continuar como se nada tivesse acontecido, cuidar, demonstrar amor. Sim, é difícil, sim, é praticamente impossível, dirá alguma das esposas, porque, nessa situação, é muito difícil esconder suas emoções, mas aqui, ou ele vai embora, ou fica com você. Não ceda às manipulações quando ela tenta se afirmar. Se você perceber que começam a te enviar mensagens nas redes sociais, não perturbe sua alma, não tente ler o que a amante quer que você leia. Ou seja, ela mesma te dá essa informação para que você a veja e saiba. Por meio dela, é exatamente como um encontro que pode acontecer. A amante e a esposa, a amante apresentará ao homem da maneira que ela quer que seja apresentado. E será exatamente assim nas redes sociais. A amante apresentará isso da forma que quer que a esposa veja, ou seja, ela mostrará a ela o que a esposa deve sentir, dor, traição e decepção. Então, aqui é necessário ter habilidade e resistência para tentar suportar toda essa situação, sem ceder às manipulações e, de forma alguma, claro, se encontrar, porque esse encontro é um caminho direto para a destruição do seu relacionamento, e suportando todas essas situações, resistindo às manipulações, a amante, em algum momento, perceberá que não tem forças para lutar por esse homem e pode se afastar e, dessa forma, você pode preservar sua família. Isso é tudo para este vídeo. Eu fui sua anfitriã, Alisa Vardonskaya. Pelos seus likes e comentários o que vocês querem discutir em novos vídeos. Lembrem-se de clicar no sininho e até mais!